Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, ouvintes, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este programa é um programa da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus em Mossoró. Ele tem como objetivo, toda semana, estudar juntamente com vocês uma das lições da Escola Bíblica Dominical do trimestre em vigor. E nesse trimestre estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Já estamos no último mês do trimestre, na lição de número 11. Hoje nós vamos estudar a respeito da última ceia. A última ceia. O texto áureo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A verdade prática afirma: a Páscoa comemora a libertação do Egito. A ceia do Senhor celebra a libertação do pecado. Na nossa lição de hoje, nós temos a oportunidade de estudarmos a conexão entre a Páscoa dos judeus e a ceia do Senhor celebrada pelos cristãos, assuntos muito importantes que estão à nossa disposição hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para iniciar o debate junto aqui com o professor Soares, no primeiro bloco da nossa lição. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, Uma lição maravilhosa, essa lição de número 11, onde a gente vai enfatizar, juntamente aqui com o pastor Fábio, sobre a última ceia, E é importante destacar, é um tema extremamente importante. O professor da Escola Bíblica Dominical precisa se aprofundar mais um pouco, precisa investigar mais um pouco, porque é um momento especial, a Santa Ceia realmente. Precisamos entender, precisamos nos aprofundar nessa temática tão importante da seara cristã de um modo geral. Então nós observamos aqui inicialmente na introdução da lição, destacando a questão da Páscoa, uma das festas mais importantes de Israel. Dentre as três grandes festas de Israel, como a festa do Pentecoste ou Pães Asmos, a festa também das colheitas das semanas, destaca a festa da Páscoa propriamente dito. E quando a gente estuda principalmente a questão da Santa Ceia, a gente tem que nos remeter à Páscoa, a Páscoa dos judeus de uma forma geral. E aí, as páginas do Antigo Testamento, especialmente no capítulo 12, nós temos o relato realmente da instituição da Páscoa judaica propriamente dita. Então nós observamos desde que Israel parte do Egito, cerca de 1445 a.C., Deus, pela sua soberanidade, Deus, pela sua mão forte, escolhe um líder, para liderar o seu povo, porque o povo de Deus estava passando por uma situação de escravidão profunda por parte dos monarcas egípcios, Muita opressão, muita dificuldade, muito trabalho pesado, e Deus teve misericórdia, escutou, ouviu o clamor do seu povo e liberta o seu povo de mão forte. Então é dentro desse contexto, é dentro desse episódio que nós encontramos a instituição da Páscoa judaica propriamente dito. Nós observamos que dentro dessa perspectiva, Deus orienta Moisés para sacrificar um cordeiro, e esse cordeiro realmente tiraria o sangue do mesmo, para colocar nos umbrais das casas, e diante de tantas investidas que Deus dara para Faraó libertar o povo de Israel, dentro das 10 pragas, destaca-se a 10ª praga, que é a praga da mortandade, do primogênito. Então Deus orienta o seu povo, orienta Moisés, e coloca o sangue do cordeiro nos umbrais das casas, para que quando o vingador da morte viesse, e onde tivesse as casas, nos seus umbrais, das portas, o anjo da morte, o vingador, passaria por cima. Aí o termo propriamente dito da Páscoa judaica, peças, ou seja, passar por cima, trânsito. Então nós observamos, caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate,
que é um ponto crucial dentro do contexto da Páscoa, para nós entendermos o encadeamento do entendimento da instituição da ceia propriamente dita, que nós vamos comentar mais adiante, a minha pessoa e o pastor Fábio. Mas, a priori, precisamos compreender esse contexto histórico da história, da celebração, da comemoração da Páscoa judaica propriamente dita. Foi um momento especial da parte do povo judeu, que passava cerca de 400 anos, 4 séculos de muita opressão, de muita dificuldade, e Deus, com a sua mão forte, escolhendo o seu líder, o legislador de Israel, Moisés, liberta o seu povo. Na última praga, a praga do primogênito, né? Deus, aqueles que não tivessem o sangue do cordeiro, fatalmente iriam ser mortos pelo anjo vingador. Então é dentro desse contexto que nós observamos o desenrolar posteriormente da celebração da ceia cristã propriamente dito, pastor Fábio. É verdade, professor Soares, meu querido telespectador, a instituição da Páscoa, esta palavra Páscoa significa passar por cima, e fazendo uma alusão ao livramento que Deus deu aos primogênitos de todas as casas, de todas as famílias dos israelitas que estavam ali no Egito. E esta celebração da Páscoa foi uma festa, foi uma celebração instituída por Deus. Isso é importante a gente frisar aqui. Ela não foi criada, não foi inventada pelo homem, mas foi instituída por Deus para ser celebrada no primeiro mês, que no calendário judaico ocorre entre março e abril, dependendo do ano. Então, tinha a ordem de Deus para que eles começassem a fazer toda a preparação da Páscoa, né? E aos 10 dias do mês, ou seja, no dia 10 deste mês, ele tinha que tomar cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, ou um cordeiro para cada família, e ali a família ia celebrar aquela festa, a família ia adorar ao Senhor, comemorando a libertação do povo de Deus ali, que foi escravo 430 anos no Egito. E o interessante é que dos elementos da Páscoa judaica, neste ritual, fazia parte o cordeiro ou cabrito, tinha os pães asmos, né, que eram 2 dos principais elementos ali daquela Páscoa, e aquele cordeiro, segundo relata o Êxodo capítulo 12, ele tinha que ser um cordeiro de 1 ano, um macho e de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 5. E esse cordeiro que era selecionado ia ficar até o 14º dia do mês, lá junto com a família, e a família ia, no 14º dia, ia sacrificar esse cordeiro no final da tarde, ao pôr do sol. E a ordem de Deus era que, quando sacrificasse esse cordeiro, tomasse do seu sangue, aparasse o sangue desse cordeiro e pegasse esse sangue e colocasse nos umbrais das portas, nas vergas das portas de toda a casa dos israelenses, para que quando o anjo da morte viesse executar o juízo de Deus, matando os primogênitos de todas as famílias lá do Egito, quando chegasse em uma casa e que visse o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais e as vergas da porta, ali o anjo passava por cima e não matava o primogênito ali daquela família, porque aquela família estava protegida pelo sangue do cordeiro. Então, aquele cordeiro pascual, aquele cordeiro que era sacrificado na Páscoa, que era derramado o seu sangue, ele morria no lugar do primogênito daquela família. Então, ali era uma morte substituta, era uma morte vicária, porque ele morria no lugar do primogênito. E depois que fazia esse sacrifício do cordeiro, diz o versículo 8, que naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Então, além de matar o cordeiro e colocar o seu sangue nas vergas da porta,
a carne do cordeiro tinha que ser assada e comida pela família, ou seja, era um churrasco de carne de cabrito, um churrasco de carne de bode, como numa linguagem assim, bem nordestina. Só que aquilo ali, aquela refeição era carregada de simbolismo, não era simplesmente uma festa por festa, mas Deus colocou ali, né, para que eles se alimentassem, até mesmo porque eles, depois de algumas horas, tinham que sair do Egito, fugindo para o deserto, fugindo de Faraó, também tinha que estar bem alimentado. Mas naquela celebração também tinha os pães asmos e as ervas amargosas. O pão asmo é o pão sem fermento, o pão sem fermento, é só a massa, e as ervas amargosas eram de gosto, de sabor amargo, azedo, para poder fazer com que o povo, a família, se lembrasse do quanto eles sofreram como escravos ali no Egito. Então, esta era a Páscoa do Senhor. A primeira Páscoa foi celebrada na noite da saída dos israelitas lá do Egito em direção ao deserto, na noite da morte dos primogênitos, aquele cordeiro que morreu ali naquela noite. A Bíblia diz que ele simboliza Jesus Cristo. João Batista, quando olhou para Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo também disse: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Assim como aquele Cordeiro Pascual morreu no lugar do primogênito daquela família e trouxe a salvação e alegria para aquela família, também Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu por cada um de nós, pecadores, e nos trouxe a salvação e a alegria da salvação. Então, professor Soares, a gente vê que enquanto a Páscoa celebrava e comemorava a libertação do povo judeu lá da escravidão do Egito, quando a Santa Ceia, né, que foi instituída por ocasião da celebração da Páscoa, ela comemora a libertação do crente do mundo de pecado onde ele estava. Mas conforme diz aqui no tópico 1.2 da nossa lição, nesse ritual da Páscoa judaica, tinha todo um preparativo com relação não somente ao cordeiro, mas também com relação aos pães asmos, etc. É verdade, pastor Fábio. Todo esse ritual judaico se revestia de profundos significados, para trazer uma memória para o povo israelense propriamente dito. Então, quando nós estudamos o significado real da Páscoa judaica, faz nos lembrar esses ritos, essas celebrações recheadas, de significados para a comunidade judaica e que vai refletir posteriormente na concretização, na instituição da Santa Ceia instituída pelo próprio Jesus. Jesus, como judeu, ele tinha consciência de sobremaneira de todo esse ritual judaico propriamente dito. Então, nós podemos extrair, além de tudo que já foi aqui falado, que a Páscoa judaica, a Páscoa israelense, ela se reveste de significados profundos. Ou seja, o povo sai do momento de escravidão, de um momento, vamos dizer assim, de morte física, em virtude do trabalho, em virtude de uma série de fatores, para a vida. Celebrar a Páscoa judaica é celebrar a vida, é celebrar a liberdade, celebrar a libertação dada pelo próprio Deus de Israel. Então, quando a gente olha para o significado da Páscoa judaico, a gente vai ter um vislumbre mais adiante do significado da instituição da ceia, que vai se revestir de significado mais profundo ainda, pastor Fábio. É verdade, professor Soares. Então, meu querido telespectador, essa celebração ela foi ordenada por Deus, e aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 14, diz assim o Senhor: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo.
Então, todo judeu, todo descendente de Abraão, todo israelita, ele tinha essa obrigação de celebrar anualmente a Páscoa do Senhor, no primeiro mês do calendário judaico, e ali naquele 14º dia do mês era sacrificado aquele animal. Havia toda uma preparação que nós vamos estudar daqui a pouco, após o intervalo, no tópico 2 da nossa lição. Já estamos no final deste primeiro bloco, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para debater com você o tópico 2 da nossa lição, a celebração da última ceia. Fique conosco e até já. Amado telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Neste trimestre, o assunto geral em estudo é a respeito de Jesus, o homem perfeito, baseado no Evangelho segundo escreveu Lucas. Temos estudado ao longo deste trimestre vários temas, vários assuntos a respeito, ensinados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na lição de hoje, na lição de número 11, o nosso assunto é sobre a última ceia. Jesus, ele como um judeu, como um descendente de Abraão, ele tinha o dever de cumprir a lei, ele tinha o dever de obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Jesus nunca foi contra a lei de Moisés, pelo contrário, Jesus, ele cumpriu a lei de Moisés, e Jesus, ele interpretava adequadamente a lei de Moisés, ao contrário de alguns escribas e fariseus da época de Cristo, que enfatizava mais a letra da lei do que o espírito da lei. E na lei do Senhor, aqui no Pentateuco, dizia que todo judeu ele era obrigado a participar, a celebrar a Páscoa, era um mandamento. Então, em Êxodo capítulo 12, versículo 14, o Senhor disse que é um estatuto perpétuo, né? Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo capítulo 12, versículo 14, diz o Senhor, né, que 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o ferimento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então aqui tinha toda uma preparação da festa dos pães asmos, toda uma preparação antes de sacrificar o cordeiro. E uma coisa interessante é que Jesus, como bom judeu, ele participou, inclusive já estudamos aqui, que Jesus, com 12 anos de idade, ele foi ao templo, ele foi para uma festa da Páscoa lá no templo, e ele participava de tudo isso. E até hoje os judeus, né, os judeus que guardam as suas tradições, a sua cultura, eles também celebram a Páscoa do Senhor e comemoram a libertação que Deus deu a Israel do cativeiro egípcio. Então, professor Soares, era uma festa rodeada de significados, de rituais, não era uma festa por festa, simplesmente para entreter ou para se divertir, mas era uma festa que se revestia de todo um caráter religioso, de um simbolismo, e ali no âmago daquela festa estava o agradecimento a Deus, né, pela libertação que Deus proveu aos israelitas ali do Egito, e né, esse ato de agradecimento, de ação de graças, tinha que reportar o sofrimento que eles viveram antes. É verdade, pastor Fábio. Todo esse simbolismo, né, verdadeiro para reportar o sacrifício, né, do povo israelense tinha um fim, tinha um objetivo específico dado pelo próprio Deus. Mas quando a gente chega no tópico 2 da nossa lição, na celebração da última ceia, né, diante de toda uma preparação ritualística, né, nós observamos claramente aqui na nossa lição, ao responder a pergunta dos discípulos sobre onde se daria esse preparativo da Páscoa, Jesus encaminhou-os a um homem com um cântaro de água,
Lucas capítulo 22, versículo 10, corrobora nesse sentido. Lucas deixa claro que Cristo, como Filho de Deus, capacitado pelo Espírito Santo, tinha plena consciência de tudo que estava ali se procedendo quanto à questão tanto dos rituais do Antigo Testamento relacionados à celebração da Páscoa. Jesus celebrou a última Páscoa propriamente dita, ou seja, ele instituiu, após celebrar a última Páscoa judaica, que Jesus era o judeu, ele tinha consciência, né? Libertando o povo do cativeiro, da escravidão, me refiro à Páscoa judaica, e aí Jesus seria o novo Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo e instituir realmente a Santa Ceia como memorial perpétuo, né, do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então, esse tópico, a celebração da última Páscoa, vai nos direcionar de uma das grandes doutrinas da fé cristã, é a ceia do Senhor. Realmente, a ceia do Senhor, instituída pelo próprio Senhor Jesus, vai se revestir de uma importância ímpar, singular para todo cristão. Todo cristão tem que realmente compreender, de fato, a importância, né, que a ceia se reveste no sacrifício de Jesus. Então, a Santa Ceia foi instituída Jesus na noite que foi traído. Lucas, aliás, o apóstolo Paulo e também Lucas, o Evangelho segundo Lucas, direciona o nosso entendimento para a importância ímpar desse solene evento, desse solene rito, né, instituído pelo próprio Jesus. Mas é um ponto interessante que nós queremos destacar aqui também, que isso se viu, como diz o apóstolo Paulo e também Lucas no capítulo 22, versículo 19, e na primeira epístola de Coríntios, que é o texto clássico, né, em todas as celebrações das Santas Ceias, das igrejas evangélicas, históricas, de um modo geral, cita e tem que citar esse texto, mas tem outros textos, em Mateus, em Lucas, que faz menção à instituição da ceia, instituída pelo próprio Jesus como memorial perpétuo ao longo, né? Fazei isto em memória de mim. Então, esse memorial vai se revestir de um significado profundo. Mas nós vamos mais adiante explicar outros pontos importantes sobre a ceia. Mas eu quero destacar aqui para você, caro telespectador, que muitas vezes em determinadas organizações religiosas, e aí está nas entrelinhas aqui do nosso texto, tratando sobre a questão da última ceia, há alguns ensinamentos totalmente que não têm amparo bíblico, que não têm suporte bíblico. E aqui eu quero citar quanto à questão da ceia. Alguns argumentam dizendo que a ceia, na verdade, é um momento de perdão de pecado. Na verdade, a Santa Ceia não é um momento de perdão de pecado. A Santa Ceia é um momento de celebração, um memorial da morte e triunfo de Jesus sobre a morte, né? Mas, embora se cometeu algum deslize, algum pecado, pede perdão antes e participa da Santa Ceia alegremente, né? Relembrando o feito de Jesus. Então, isso é um ponto que eu quero destacar sobre a questão do que não é a Santa Ceia. Outro ponto que eu quero destacar, o que não é a Santa Ceia, é um ensinamento de uma determinada organização religiosa que trata de um termo um tanto quanto não tão conhecido, que é a transubstanciação. O que significa isso? A transubstanciação, no exato momento do pão que é ofertado e do vinho, suco de uva, para determinada organização acontece uma transubstanciação, ou seja, ali aquele pão se transforma no próprio corpo de Cristo e aquele vinho se transforma no próprio sangue de Cristo. Bom, isso nós não encontramos amparo nas páginas do Novo Testamento para defender essa doutrina como sendo uma doutrina cristã. Por outro lado, pastor Fábio, existem outros que argumentam que não há a transubstanciação, mas a consubstanciação. E aí entram os luteranos, né, os episcopais, os anglicanos, afirmando que, na verdade, o pão e o vinho não se transformam no próprio corpo, no próprio sangue de Cristo, mas, na verdade, se apresenta ali naquele ritual. Professor Soares, uma coisa importante para a gente esclarecer para os nossos telespectadores é sobre essa questão de Páscoa e de ceia. Em primeiro lugar, que a Páscoa bíblica, a Páscoa relatada na Bíblia,
na Bíblia não tem nada a ver com esta Páscoa do comércio que se fala aí, não tem nada a ver com coelho e não tem nada a ver com o entendimento popular que se tem sobre a Páscoa. A Páscoa, ela foi instituída como uma ordenança obrigatória apenas para os judeus. Os cristãos, eles não são obrigados a celebrarem a Páscoa. A Páscoa é uma ordenança de Deus para os israelenses, para que eles comemorassem a libertação do povo israelita do cativeiro egípcio e se lembrasse, ao comer a erva amargosa, se lembrasse do sofrimento que eles viviam lá no Egito, ao comerem os pães asmos, ou seja, pães sem fermentos, simbolizando a total dedicação do povo a Deus e a ausência de fermento, a ausência de levedura e a ausência de pecado. O fermento na Bíblia, ele simboliza a presença do pecado, e eles tinham que matar e sacrificar o cordeiro, que o sangue daquele cordeiro pascual, ele simboliza Jesus. Ele simboliza o sacrifício perfeito e único e definitivo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então, João Batista, ele falou para seus discípulos e falou publicamente, e na presença de Jesus, a respeito de Cristo, João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo também falou em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que Cristo é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Então, uma das coisas mais importantes, um dos elementos mais importantes da Páscoa era o sacrifício do Cordeiro Pascual, onde ali ele dava a sua vida pelo primogênito daquela família, daquela casa, para que ele não morresse. Aí morria o Cordeiro Pascual no lugar dele. Então, na ceia do Senhor, aqui já é uma ordenança para a igreja. A ceia do Senhor já é diferente da Páscoa. Nós, como igreja, nós, como cristãos, independentemente se a gente é judeu ou gentil, mas todo e qualquer cristão tem esta ordenança a cumprir, que é a ceia do Senhor. Nós vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos para continuar o nosso debate, onde nós vamos tratar sobre a ceia do Senhor que Jesus instituiu por ocasião da celebração da sua última Páscoa. Fique conosco e até já. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. O assunto da nossa lição, o assunto em estudo é a respeito da última Páscoa celebrada por Jesus e a instituição da ceia do Senhor, porque Jesus, ele como judeu, ele celebrou a Páscoa, como judeu ele participou da Páscoa. Todo judeu tinha essa obrigação de participar da Páscoa, mas como Jesus ele é o Cordeiro Pascual e veio realizar com os homens um novo testamento, uma nova aliança, não com base no sangue de cordeiros ou de cabritos, mas baseada no seu próprio sangue. Então ali Jesus, ele aproveitou o momento da celebração da Páscoa para instituir a ceia do Senhor. É importante, meu querido telespectador, a gente entender que enquanto o judaísmo, lá o Antigo Testamento era uma religião de muitos rituais, de muito simbolismo, de muitos rituais, já no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, o cristianismo é uma religião de poucos rituais, porque Cristo é a realidade. Os rituais, os simbolismos, as alegorias do Antigo Testamento, todas elas apontavam para Cristo, apontavam para Jesus. Então Jesus veio, cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, mas ele deixou algumas ordenanças para a igreja, a exemplo do batismo em águas e da ceia do Senhor. Então, por ocasião da celebração da sua última Páscoa aqui, que foi às vésperas de ser preso e ser crucificado,
Então, por ocasião da celebração da última Páscoa, Jesus achou por bem instituir a ceia do Senhor, né, e mostrou lá os elementos da ceia, que era o pão e o vinho, e ele disse o que é que cada um simboliza, né, o que cada um significa, como é que deve ser celebrada a ceia do Senhor e todo o seu significado. Nós vamos falar para vocês sobre os elementos da ceia, o que é que simboliza cada um, o vinho e o pão, no contexto, né, do Novo Testamento, da ceia do Senhor. E depois nós vamos, eu e o professor Soares, falar sobre algumas distorções, alguns problemas que tem havido na celebração da ceia do Senhor, tanto na época da igreja primitiva, como lá em Corinto, como também hoje, né, algumas distorções em relação a esta celebração. Então, professor Soares, nós vemos aqui que enquanto a Páscoa tinha o cordeiro, né, que derramava o seu sangue, tinha os pães asmos ou pães sem ferimentos, e tinha também as ervas amargosas. No caso da Santa Ceia, nós só temos aqui dois elementos, que é o pão e o vinho, ou o vinho e o pão. E explica aqui para os nossos telespectadores o porquê deste vinho, o pão, o que é que esses elementos simbolizam. Muito bem. É importante sempre partirmos do princípio de que a Santa Ceia, né, instituída por Jesus, se reveste de significados profundos, como nós desde o início estamos aqui debatendo, dialogando com o caro telespectador, com o professor da Escola Bíblica Dominical, com o ouvinte assíduo, né, desse programa que tanto te edifica. Nós observamos, é importante para entendermos o significado desses dois elementos que o tópico 3 nos encerra, né, o vinho e o pão. O judaísmo, o cristianismo é fundamentado em símbolos, né, em ritos, em celebrações solenes, importantes, com significados espirituais, teológicos. Nós observamos aqui claramente que tanto o vinho vai simbolizar o sangue de Jesus, e também o pão simbolizando o corpo de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Então, o tópico 3 da nossa lição vai nos encerrar nesse sentido. Mas é importante, caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, que entendamos de fato o que vem a ser a ceia do Senhor. E nas entrelinhas aqui do nosso livro, guia aqui, nos leva a inferir, a concluir determinados significados, a saber, a ceia do Senhor é uma das experiências mais ricas vivenciadas pelo cristianismo. Uma das doutrinas, um dos ensinamentos muito rico, e precisamos nos aprofundar no real sentido real que a Santa Ceia nos oferece. Não é simplesmente um momento solene que é de participarmos comendo o pão, simbolizando o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo, sim, mas precisamos entender a essência da questão propriamente dita que está por trás dessa celebração solene de uma forma muito peculiar. Então, tudo isso, o evangelista Lucas e o apóstolo Paulo nos admoesta, nos instrui a esse aspecto, destacando: fazeis isso em memória de mim. Então, a ceia é um memorial da morte de Jesus, é um momento para pararmos, para reconsiderarmos, para refletirmos o que Jesus fez por nós e confirmar nosso compromisso com Ele. Então, o momento da Santa Ceia te leva, você que é cristão, a uma profunda reflexão do seu compromisso com Deus. Então, entendo perfeitamente que a Santa Ceia não é simplesmente um rito mecânico em si, não. Tem um significado profundo por trás. Entendo também que a Santa Ceia é um ato comemorativo, como o próprio texto nos diz, fazer isso em memória de mim, comemorando o feito glorioso. E falta-me aqui adjetivo para qualificar algo tão nobre que Jesus fez na cruz do Calvário, em nome de Jesus, pastor Fábio. É verdade, professor Soares. Os elementos que compunham a ceia do Senhor instituída por Jesus, o vinho e o pão,
nesta celebração da ceia, não é necessário matar nenhum animal, não é necessário sacrificar nenhum cordeiro, não é necessário sacrificar nenhum cabrito, porque o único sacrifício perfeito que foi realizado foi o de Cristo na cruz do Calvário, e é o único e o derradeiro. Não há necessidade de mais outro, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário ele foi definitivo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo diz que ele é a nossa Páscoa que foi sacrificado por nós, então não tem mais sangue na celebração da ceia, mas é utilizado o vinho como um símbolo do sangue de Jesus. Então, o vinho que a gente usa na ceia do Senhor, evidentemente que não devemos usar vinho alcoólico, vinho fermentado. Observe que na festa da Páscoa tinha que ser pães asmos, não podia ter fermento, levedura nem no pão, quanto mais no vinho aqui na ceia. Então era o suco de uva, o que era o vinho consumido na ceia do Senhor, era suco de uva não fermentado, ou seja, não alcoólico. E este vinho simbolizava o sangue de Jesus, é o Novo Testamento no meu sangue, como assim Jesus falou. Então Jesus estava apontando para o sacrifício dele na cruz do Calvário, para este pacto de sangue que ele fez conosco. Ele disse, é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. O cordeiro lá da Páscoa derramou o seu sangue para livrar o primogênito da morte e para trazer alegria e comemoração a toda a família israelense, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo, que foi sacrificado no Calvário, ele traz, ele derramou seu sangue por todos nós e ele traz a salvação para todo aquele que crê. E o pão, que é outro elemento da ceia do Senhor, Jesus disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. É interessante a gente chamar a atenção para a figura de linguagem que nós temos aqui na celebração da ceia. Então, quando ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, não significa que o pão é exatamente, literalmente, o corpo de Jesus. A gente tem que entender que, às vezes, quando a gente escreve, nós utilizamos figuras de linguagem. Palavras que representam uma outra coisa. Então, quando Jesus diz que o pão, ele pega o pão, ele dá graças, ele agradece ao Pai pelo pão, ele parte o pão e ele diz aos seus discípulos, isto é o meu corpo que é partido por vós. Então, na verdade, o pão, ele simboliza o corpo de Jesus. O vinho simboliza o sangue de Jesus. Então, esses dois elementos da ceia do Senhor, que é o pão e o vinho, simbolizam, respectivamente, o corpo e o sangue do Senhor que foi derramado na cruz, que foi oferecido, que foi dado para resgate de toda a humanidade nesse sacrifício. Então, é importante a gente entender que esses elementos, eles não são literais. Inclusive Jesus falou, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então comer da carne de Cristo e beber do sangue de Cristo, isso aí é no sentido figurado, não é no sentido literal. Jesus jamais pregou o canibalismo e jamais a gente praticou ou deve praticar canibalismo. Mas ele estava falando da celebração de comunhão, de graça, de comunhão, de intimidade com Cristo. Nós cristãos sentarmos à mesa do Senhor e participarmos da comunhão do corpo e do sangue do Senhor, nós estamos neste memorial lembrando o sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, e de maneira nenhuma o pão se transforma literalmente no corpo de Jesus, e de maneira nenhuma o vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus, como prega a doutrina da transubstanciação,
crida e ensinada pela Igreja Católica. Eles ensinam, eles acreditam que lá, durante a missa, quando o padre lá está celebrando, acontece um milagre, depois que a hóstia ela se transforma literalmente no corpo de Jesus, e que aquele vinho que o padre lá apresenta lá no cálice se transforma literalmente no sangue de Jesus. Nós não temos base bíblica para apoiar esse tipo de ensinamento. O que a Bíblia, o que a gente entende da palavra de Deus é que é um simbolismo, a substância continua a mesma. Depois que você ora pelo pão, o pão continua sendo pão. Depois que você ora pelo vinho, o vinho continua sendo vinho. Porém, naquela celebração, ele tem um significado, ele tem um simbolismo. Tanto o pão quanto o vinho, ele simboliza algo a respeito de Jesus. Então, é importante a gente frisar esses aspectos. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco retornaremos para o último bloco do nosso programa de hoje. Continuaremos a falar a respeito da ceia do Senhor e sobre atitudes e comportamentos dignos e indignos durante a celebração da ceia do Senhor. Fique conosco e até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, nós estamos estudando esse segundo trimestre, o Evangelho segundo Lucas, o médico amado, Jesus, o homem perfeito. Então, Lucas coloca Jesus como o homem perfeito. Caro telespectador, nós estamos já chegando ao final do nosso debate aqui, realmente um debate maravilhoso, tratando sobre a última ceia de Jesus. A última ceia de Jesus, como o pastor Fábio já explicou, tratando sobre esses dois elementos, o pão e vinho, que vai se revestir de significado extremamente importante para nós que somos cristãos. É importante também entendermos a diferença entre sacramento e ordenança. Nós encontramos nas páginas bíblicas do Novo Testamento Jesus ordenando, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. De igual sorte também, quando se refere à Santa Ceia, Jesus ordenou. Mas determinada organização religiosa entendem que, na verdade, não é uma ordenança, mas a Bíblia deixa muito claro isso. O próprio Jesus, o próprio instituidor da Santa Ceia, ordena a celebração da Santa Ceia em detrimento da questão da prática do sacramento. Determinada organização religiosa, que nós já se referimos aqui, a Igreja Católica Apostólica Romana, afirma que para você ser agraciado, alcançar a graça divina, você tem que guardar os 7 sacramentos. Dentre eles o casamento, o batismo, a Eucaristia, que é a Santa Ceia, que é a ceia no caso, a extrema-unção, a confissão, o crisma. Então esses são sacramentos propagados por essa teologia, que não tem, de uma certa forma, um amparo bíblico. Então, a diferença básica entre sacramento e ordenança, há totalmente pontos antagônicos quanto a essa questão. Sacramento, do latim, sacramento, doutrina, romana, que expressa um conjunto de cerimônias e ritos que confere graça divina. Essa é a ideia que repassa essa teologia, a teologia católica, quanto à questão para você alcançar a graça divina, tem que guardar os sacramentos. A ordenança, entende-se por ordenanças de Cristo, são ordens dadas pelo próprio Cristo, referentes às ministrações que os servos de Deus têm que celebrar na Santa Ceia. Então, a diferença é muito antagônica nesse aspecto. E nós, como cristãos, nós celebramos a Santa Ceia, porque foi uma ordenança deixada pelo próprio Jesus para a sua igreja. Não praticar a questão dos 7 sacramentos para alcançarmos a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, pastor Fábio. É verdade, Jesus falou, após ele partir o pão e dar graças, Jesus falou, faça isto em memória de mim. Então, a ceia do Senhor, ela não é uma refeição qualquer, não é uma refeição
para encher barriga, não é uma refeição de entretenimento, não é uma festa de entretenimento, mas é um ritual cercado de simbolismos que temos que estar atentos. E quando a Bíblia diz discernindo o corpo do Senhor, significa que a gente está consciente da importância, do significado do que aquela celebração representa. Então Jesus, ele celebrou a ceia, ele instituiu a ceia, ele disse que todas as vezes que você comer deste pão, todas as vezes que vocês beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, cada vez que a Igreja do Senhor se reúne para celebrar a Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, tanto faz a gente falar Santa Ceia ou Ceia do Senhor, todas as vezes que a gente está nesse ritual, nós estamos celebrando a morte do Senhor, estamos anunciando a morte do Senhor, e ele disse até que eu lhe venha. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto Jesus não voltar, a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor, porque Jesus mandou que assim nós fizéssemos, e temos o maior prazer, temos a maior alegria de participar deste memorial. Na nossa igreja Assembleia de Deus, nós temos o costume, especialmente aqui no Brasil, de celebrar a ceia do Senhor uma vez por mês. Eu já morei em uma cidade, por exemplo, que lá a gente celebrava a ceia do Senhor 2 vezes por mês. Era uma vez no mês, era numa sexta-feira à noite, e na outra vez era no domingo de manhã, porque alguns estudantes não podiam participar na sexta-noite. Era 2 vezes por mês. Mas não existe, meu querido irmão, um mandamento bíblico sobre a frequência com que a gente deve celebrar a ceia do Senhor. Se é uma vez por semana, se é todo culto, se é todas as vezes que a gente se reunir, fica aí, vamos dizer assim, à vontade de quantas vezes a pessoa quer celebrar. Agora, o importante é que a gente não transforme este ato memorial, este ato solene, numa festa banal, numa reunião sem significado simbólico. Então, isso aqui não pode acontecer. E era o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, no início da igreja primitiva, era costume eles celebrarem a ceia do Senhor todo domingo. Todo domingo, o domingo era o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou, e era o dia onde os cristãos costumavam se reunir, e ali eles celebravam a ceia do Senhor. Alguns denominavam de festa ágape ou festa do amor, e ali eles comiam, eles faziam refeições. Não era assim um pouquinho de vinho ou um pedacinho de pão como a gente celebra hoje, mas eles lá tinham o costume de comer refeições e tal. A Bíblia vamos dizer assim, não fecha questão sobre a quantidade. A Bíblia diz que tem que ser pão e vinho, mas não diz que você tem que beber aí um copo de vinho de tantos ml, ou um pedaço de pão de tantos gramas. Não, tem que ter pão e tem que ter vinho. Agora, o importante nessa celebração não é a quantidade de pão, não é a quantidade de vinho, mas aquilo que o pão representa, aquilo que o vinho representa. Isso é que é o mais importante. Mas os coríntios, eles estavam lá naquela igreja, transformou a ceia do Senhor numa festa banal, de entretenimento, numa festa de ostentação, em que os irmãos que tinham mais condição financeira levavam muita comida, muita bebida, e comia tudo, e bebia demais, e comia demais, enquanto os outros, especialmente os pobres, ficavam com fome. Então havia muitos desvirtuamento da celebração do significado da ceia do Senhor. Por isso que Paulo advertiu em 1 Coríntios capítulo 11, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Quem tem fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Então nós não podemos transformar aquilo que é sagrado, aquilo que é solene, numa coisa vulgar, numa coisa comum, sem a mínima reverência. A sociedade do século XXI, essa que nós estamos vivendo, é uma sociedade que
tem aversão a momentos solenes, né, a momentos de extremo significado simbólico. A humanidade hoje em dia só quer irreverência. Parece que a palavra de ordem chama-se irreverência. Então está faltando muita reverência nas celebrações, nos nossos cultos, e foi o que Paulo escreveu aos Coríntios e que condenou aquela prática irreverente, a forma irreverente de celebrar a ceia do Senhor. Não queremos aqui dizer que você, quando for celebrar a ceia, tem que ir todo mundo de branco, tem que ir assim, não. Esses aspectos exteriores, aí vai para um outro lado do formalismo. Mas o mais importante, professor Soares, na celebração da ceia, é a questão do cristão saber o que está fazendo e memorizar, lembrar, né, da morte de Cristo, agradecer a Deus pelo seu sacrifício. É o significado espiritual, isso é o que é mais importante. Perfeitamente, pastor Fábio. É justamente isso que os cristãos de Corinto, pelo menos um grupo, não entendeu. Que, na verdade, o mais importante não era o rito em si, mas o significado que o rito representava, né? Ou seja, ter consciência daquele ato solene, daquele ato singular, que reverenciava, comemorava o ato de Jesus, né? O triunfo de Jesus sobre a morte, né? Então, a ceia, ela vai nos passar, né, esse significado profundo que Jesus realmente trouxe para a cristandade de um modo geral. Então, não se tratava de um ritual vazio, mas se revestia de significados profundos, e nós cristãos, século XXI, precisamos compreender isso e vivenciar isso no nosso compromisso com o cristianismo verdadeiro e autêntico. Verdade. A ceia do Senhor, ela tem uma importância com relação ao passado, ao presente e ao futuro. Com relação à sua importância no passado, é que a ceia do Senhor é um memorial da morte de Jesus na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz do Calvário, nós não teríamos direito à salvação, nós não teríamos, vamos dizer assim, não é que a gente tem direito, mas a gente não seria agraciado com esta tão grande salvação. Então, neste memorial, a gente lembra, né, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ao mesmo tempo também que é uma celebração de ação de graças, é uma celebração, né, de agradecimento. Daí vem a palavra grega Eucaristia, significa ação de graças, agradecimento. Então também na Santa Ceia temos a oportunidade não somente de lembrar do sacrifício de Jesus, mas também de agradecer porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E a ceia do Senhor também aponta para o presente, porque é um ato de comunhão, só participa dela quem está em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, em comunhão com o Senhor, e a gente está reafirmando a nossa aliança com Deus, porque o vinho é o Novo Testamento no meu sangue, como disse Jesus. A gente está participando da comunhão do corpo e do sangue do Senhor, a gente está dizendo também para Cristo, reafirmando o nosso compromisso, os nossos votos de servi-lo fielmente todos os dias da nossa vida, mas também ela aponta para o futuro, porque Jesus falou, né, que ia celebrar também a ceia no reino de Deus, juntamente com todos nós. Então ela também antevê, né, este reino futuro de Cristo, né, e esse desejo é que nós temos de nos encontrar com o Senhor. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, telespectador, já estamos no final do nosso programa Escola Bíblica Dominical em Debate de hoje. E o debate continua. Continua onde? Continua domingo na Escola Bíblica Dominical da Congregação da Assembleia de Deus, mais próxima da sua casa ou daquela onde você se congrega. Não deixe de frequentar a Escola Dominical. Se você é crente, se você é cristão, não deixe de participar da ceia do Senhor, da sua congregação, porque é um culto maravilhoso, é uma oportunidade abençoada nas nossas vidas. Professor Soares, suas considerações finais. Pois não, pastor Fábio, para mim sempre uma alegria estar aqui com os irmãos
entendendo sempre que a Santa Ceia é um momento de conscientização para crermos de fato e é um momento de fortificação espiritual, né? Que possamos entender que Cristo é a nossa Páscoa, é a nossa ceia constantemente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor. Paz do Senhor.